4 de janeiro de 2022, primeira subida nossa do monte esse ano, Verdade. primeira de muitas, Amém. que você vai ver muitas vezes a gente está aqui gravando uma palavra para abençoar a sua vida e de sua família. Amém. E eu creio que esse ano vai ser uma bênção na sua vida, você crê? Porque a palavra de Deus diz, né? Esquecendo as coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Foi Paulo que disse isso. Esse conselho, essa palavra de Paulo é um conselho para nós caminharmos para frente. E quando olhar para trás, não ficar preso no passado, né? Olhando para frente, caminhando, buscando alcançar aquilo que Deus já tem preparado. O que Deus tem preparado para você e para mim, está diante de você, não está lá atrás, viu? Verdade. Aqui o leite que derramou, aquilo que não deu certo, paciência. Agora é levantar a cabeça, olhar para frente e crer. Glória a Tudo é Deus. possível aquele que crê. Eu trago uma palavra aqui hoje que não é muito agradável, não, né? Depende para quem. Porque essa palavra aqui fala da gente não importunar Deus. Você acredita que o homem, mesmo sendo ele de Deus, sendo chamado por Deus, ele pode importunar Deus? Então fica bem ligado aí, daqui a pouco a gente volta esclarecendo isso tudo aí, em nome de Jesus. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Pois é isso aí, voltamos, né? Nós não estávamos no comercial porque não tem patrocínio, então foi só a vinheta aí que você viu aí. Mas quem sabe, né? Quem sabe no final desse vídeo aí alguém vai querer ajudar essa obra, né? Patrocinar. No finalzinho eu vou colocar aí um QR Code aí para você apontar o seu celular. E se você sentir no teu coração, nada obrigado. Mas se você sentir no teu coração que essa palavra, que esse canal tem te abençoado, colabore aí com a gente para a gente continuar. Amém? Mas olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 7, versículo 16. Olha só, Deus falando com o profeta Jeremias. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Você percebeu isso aqui? Você tem uma Bíblia aí? Jeremias 7, 16. Olha o que Deus está falando para o servo dele. Deus chamou o profeta Jeremias para interceder pelo povo dele. Porém, chegou um momento que Deus falou isso para ele. Olha só. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então fica bem claro aqui que dependendo de para quem nós estamos intercedendo ou clamando, ou orando, a gente está importunando a Deus. Sabe o que é importunar? É perturbar. E quando é que a minha oração, a dela, ou de alguém que Deus chamou, pode estar importunando Deus? Porque Deus ele não é contra a gente orar, porque a Bíblia diz orar uns pelos outros. Não é isso que está escrito? Verdade. Interceder, né? Orar uns pelos outros. Porém, chega um momento que Deus diz para parar. Pode parar de orar por esse povo aí que eu não vou te ouvir, não. Por que Deus está falando isso com Jeremias? Para ele não interceder mais. É porque se Jeremias continuasse intercedendo, mesmo que Deus falou para, ele ia ficar falando sozinho, porque Deus não ia ouvir. Verdade. E você sabia que tem vezes que o pastor está intercedendo à toa, Verdade. porque Deus não vai ouvir? Deixa eu obedecer, né? Nesse caso aqui tem um porém, um porquê. Olha só. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Você não está sabendo não, profeta? Esse povo seu aí, o que eles estão aprontando? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus. Misericórdia. Olha isso aqui. Os filhos está envolvendo a família toda. Então não era para Jeremias interceder pela família toda.
Porque desde os pequenos, olha só, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha do céu. Qual que é o problema disso aqui? Isso é uma oferta que estava sendo dada, porque a palavra fala sobre a oferta de manjares. O que era a oferta de manjares? A oferta de alimentos, que Deus recebia, oferta de manjares. Acontece que este povo aqui é o povo de Deus, viu? Não é o povo babilônico, não é o povo egípcio, aqui é o povo de Deus. Só que é o povo de Deus que, ó, virou as costas para ele. E está fazendo aqui tudo que Deus abomina. Então, esse povo, os meninos pegam a lenha, o pai acende o fogo e as mulheres estão fazendo a massa e vão fazer bolos para quem? Olha, para a rainha dos céus. Não precisa entrar em detalhes, né? Quem é a rainha dos céus de hoje, né? Não precisa, né? Tem pessoas que deixam de olhar para a palavra de quem Cristo para crer em rainha do céu. Para bom entendedor, né? Meia palavra basta, né? Então olha só. E oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. Deus não teria barrado essa intercessão aqui do profeta se a intercessão fosse por incrédulos, povo que não era de Deus. Porque o povo que não é de Deus, o povo que não conhece o Senhor, é um povo carente, sim, de intercessão, orar por eles, para Deus abrir os olhos, para Deus libertar, né? Mas o povo de Deus, que tinha ensinado a não se prostrar a outros deuses, ou melhor, se prostrar a deuses, a ídolos, o povo que recebeu os mandamentos do Senhor, que Deus sempre é contra a idolatria, e esse povo agora vira as costas para Deus, deixa de fazer as suas libações, as suas ofertas a Deus para fazer sacrifício a deuses estranhos e a rainha dos céus. Isso começou a provocar uma ira em Deus. E Jeremias não estava sabendo de tudo, por isso que ele continuava intercedendo. Até que Deus falou para ele, basta, chega. Não interceda mais por esse povo, porque eu não te ouvirei. Aí Deus revela a Jeremias alguma coisa que talvez ele não sabia. Acaso você não está vendo, Jeremias, o que eles andam fazendo para me provocar ira? Então, quando alguém já foi avisado, já foi alertado e continua provocando a ira de Deus, Deus manda parar a intercessão por ela, viu? Verdade. No caso desse povo aqui era idolatria. Volto a dizer, não era idolatria de um povo que não conhecia o seu Deus. Era a idolatria de um povo que conhecia Deus e a lei de Deus, porém insistia em virar as costas para ele. Por esses aí, intercessão não funciona, viu? Verdade. E hoje, pastor, mesma coisa. Olha isso aqui, ó. 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Isso aqui está querendo dizer que a ira, mesmo que estão irritando Deus, mas o prejudicado com isso não era Deus. O nosso pecado, ele não causa nada em Deus, nem mal nem bem. O pecado do pecador, ele não causa nada em Deus, a não ser ira. O pecado do pecador faz mal é para o pecador. O que sofre o maior dano do pecado é quem pratica ele. É verdade. Seja ele qual for. Tem gente que acha, pastor Iracema, que o pecado da idolatria é um pecado aceitável por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. É um dos pecados mais abomináveis para Deus. É verdade. Sabe por quê? Porque a idolatria tira Deus do lugar que ele é, de direito, e coloca uma coisa qualquer. Verdade. Por que Deus fica irado com idólatra e com a idolatria? É muito fácil entender uma coisa. Quando uma pessoa vai, pega lama, né? Barro ou gesso, faz ali uma escultura, uma imagem, e põe ali, pinta, põe olhos, tudo, e coloca ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é maior? Aquilo que foi feito ali ou quem fez? Quem fez? Não era, Sam? É, quem fez. Quem é maior ali nesse caso? É a coisa que foi feita ou quem fez a coisa? Quem fez a coisa.
quem fez a coisa é maior. Por quê? Porque aquilo que foi feito não tem poder nenhum. Quem tem poder é quem fez a coisa. Verdade. Então aí significa que a criatura é inferior ao Criador. A gente olha, é tão simples de entender que aquilo que foi feito pela mão do homem é menor do que o homem, porque o homem é maior, por isso que ele fez. Verdade. Não tem como o menor fazer o maior. É por isso que Deus se ira, porque a pessoa vai, cria um boneco, faz ali uma coisa e começa a se prostrar aquilo, tirando Deus do seu lugar. Isso é tirar Deus, sim. Não adianta dizer que não é, não adianta ficar chateado, porque tem gente que pensa que uma palavra dessa é para afrontar. A palavra certa é confrontar. Que afrontar é provocar a raiva dos outros, né? Confrontar é colocar a verdade diante daquilo que é mentira, para você tirar a sua conclusão. Verdade. Se você achar que a mentira para você é verdade, continue nela. Só que você agora sabe. Então a palavra de Deus não vem para ficar te afrontando, não. Eu não gosto desse pregador porque ele fica me afrontando. Não, não, não. É confrontar. A palavra de Deus confronta. Ela confronta você, confronta eu. Porque tem muita coisa na cabeça da gente, do ser humano, todos nós, que a gente começa a achar que é certo. Até que a palavra vem e confronta. E te mostra que está errado. Isso é que é o bom do Evangelho. O Evangelho não vai aceitando tudo, não. Ah, mas a palavra de Deus, pastor, ela disse, vinde como estás, sim. Deus aceita que você venha do jeito que você está. Só que a mesma palavra diz, convertei-vos a mim. Glória a Deus, é verdade. Converter o quê, meu filho? Mudar. A Bíblia não diz permaneça como está, a Bíblia diz vinde como estás. Mas assim que você se aproxima de Deus, a palavra do Senhor também diz, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. Amém. Então, Deus manda aqui, ó. Acaso não vê que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Quem estiver disposto a enfrentar a ira de Deus, que se apresente, né? Eu não estou, não. Agora, presta atenção numa coisa. Quando Deus manda o servo dele parar de interceder, porque a coisa é grave. Verdade. No caso aqui, pastor Iracema, Deus está virado com o quê? Com a idolatria do povo dele. Não era do povo de fora. Porque o povo de fora nem conhecia Deus. Com quem que Deus está irado? Com um povo que tem uma história de caminhada com Deus. Verdade. Com um povo que tem testemunho dos antigos. Com um povo que Deus abriu o mar para eles. Com um povo que Deus fez eles vencer grandes nações. Verdade. E eles eram um povo pequeno, mas Deus abençoou eles, que deu vitória contra grandes reinos. Verdade. E agora lá na frente esse povo vira as costas para Deus. É claro que Deus está irado. Isso chama-se ingratidão, pastor Iracema. Verdade, verdade. Ingratidão é a pior coisa que existe de caráter do ser humano. É quando a pessoa não reconhece os benefícios que foram feitos por ela. Isso chama-se ingratidão. Não seja um ingrato. Amém. Nesse caso aqui, a ira de Deus se levantou contra o seu próprio povo, porque eles estavam na idolatria, não é? Mas, e nesse exato momento que essa palavra chega até você, o que pode estar acontecendo na tua vida que Deus fala no coração de um servo dele? Pode parar de interceder por eles, por ela, ou por ele, ou por aquela família, ou por aquele povo. Para de interceder por eles, meu servo. Porque eu vou te mostrar o que eles andam fazendo. Enquanto você dobra os seus joelhos e vai clamar no monte, nas madrugadas por eles, você não sabe no que eles estão metidos. Você não sabe o que eles estão fazendo às escondidas. É verdade. Então eu vou te revelar, porque Deus, pastor Iracema, ele não manda o profeta, o servo dele, parar de interceder sem dar a visão e a revelação do porquê que ele deveria parar de interceder. Verdade. Porque quando Deus revela, pastor Iracema, e você que está me ouvindo aí, quando Deus revela para a gente o porquê que a gente deveria parar de interceder por certas pessoas, a gente chega a cair de costas. Verdade.
A gente pensa assim, se eu soubesse eu tinha parado de interceder faz mais tempo. Verdade. É porque Deus é misericordioso e mesmo a pessoa enfurnada na lama da mentira, né? Do pecado, do vício, da falsidade, da trairagem, espírito de Judas, espírito de Jezabel, espírito de porco. Passou espírito de porco? E porco tem espírito? Mas... Bom, se não tem, quando saíram do endemoniado, entraram neles. Eu estava vendo um sambista que ele falou assim, esse sujeito é um espírito sem luz. Espírito sem luz é o quê? Demônio, né? Que demônio não tem luz nenhuma. Então, é engraçado, mas é sério. O que pode estar acontecendo na tua vida? Que uma hora Deus pode falar com alguém que está intercedendo por você. Agora chega, não intercede mais não, porque agora eu vou entrar. Suspenda aí, meu servo, a intercessão. E eu vou te mostrar o porquê que você deveria parar de interceder. Primeiro, porque eu não vou ouvir mais. Segundo, porque agora eu vou tratar com esse aí. Então, quando Deus, é meio difícil às vezes, Deus mandar falar o nosso coração para a gente parar de interceder por alguém. E isso já aconteceu comigo, já aconteceu com ela. De Deus falar no nosso coração. Primeiro Deus fala, pode parar de interceder. E quando Deus fala, a gente para, viu? Verdade, para mesmo. E não demora muito, Deus começa a mostrar o porquê que a gente deveria ter parado. E às vezes, pastor Iracema, Deus mostra de maneira surpreendente. Sabe como? Tem gente que pensa assim que Deus mostra as coisas, que Deus abre uma janela da revelação, assim como fosse um filme, e fica mostrando a vida da pessoa lá, onde ela está indo, o que ela está fazendo. Muitas das vezes não é assim. Se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Verdade. Mas o que surpreende a gente, pastora Iracema, é que Deus faz chegar. Verdade. Sem a gente ir atrás. Porque se você pensa que o pastor Gilson ou ela fica perdendo tempo de ficar pesquisando, né? Investigando a vida de pessoas para saber o que ela anda fazendo, isso não é da minha conta. Isso não é do meu interesse. Não é da minha alçada, nem dos membros que eu sou pastor, ficar investigando a vida deles para saber o que estão fazendo de certo ou de errado. Verdade. Eu prego a palavra, cada um que obedeça se quiser. Se não quiser, paciência. Verdade, Né? verdade. Porém, quando Deus quer mostrar, Deus mostra o porquê de certas coisas. Eu já intercedi por pessoas que eu comecei a ficar triste. De tanto de orar por pessoas e a pessoa não melhorar, e eu começar a questionar Deus, meu Deus, mas por que eu oro? Eu já intercedi, já fiz campanha por tal pessoa, e ela não é curada, ela não melhora, as coisas na vida dela não andam. E Deus deixa a gente fazer isso por um tempo, para a gente ter a noção de que não está funcionando. Verdade. Aí depois, quando Ele quer, Ele vem e mostra, faz chegar. E a gente fica surpreso quando chega. Verdade. Deus faz chegar através de um comentário, Deus faz chegar através da gente ver mesmo, e às vezes Deus revela até em sonho. Um dia, pequeno testemunho aqui, um dia eu intercedia por um rapaz, tanto que esse rapaz hoje, ele largou a esposa, ele foi morar com a amante, largou ela, saiu dos caminhos do Senhor, hoje está perdido aí de novo. Esse rapaz, um certo dia, eu estava sempre orando por ele, para Deus abençoar o casamento dele e tal, e ele começou a sumir da igreja, e eu continuei intercedendo por ele, até que um dia, eu estava passando de carro por uma praça, e tinha umas pessoas na praça ali jogando dominó e bebendo cerveja e pinga. E eu passei de relance e olhei, eu vi ele lá no meio, mas eu parei o carro, e olhei de novo, e não vi mais ele. Eu falei com ela, que estava comigo, eu falei, Iracema, engraçado, no meio daqueles velhos ali jogando dominó ali na praça, ali, eu olhei e vi o fulano lá no meio. Bom, quando eu olhei de novo, foi rápido, eu olhei e vi ele, mas eu olhei de novo, quando eu firmei a visão, eu não vi mais ele. E aquilo me intrigou, porque eu falei, eu tenho certeza que eu vi ele lá no meio daquele povo. Mas na verdade, fisicamente, ele não estava ali não, foi Deus me mostrando em que meio ele estava andando. E por que a nossa intercessão por ele não estava funcionando. Deus mostra de várias maneiras que você não faz ideia. Por isso que está escrito, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Verdade. Então, se você quer que a oração do pastor Gilson, ou do seu pastor, né, da sua pastora, ou de alguém que está intercedendo por você, funcione, você tem que se certificar
de que você não está causando ira em Deus. Verdade. De que você não está sendo rebelde, sendo que você conhece a palavra de Deus, mas você está fazendo ou está colocando dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua vida, aquilo que Deus abomina. Verdade. Nesse caso aqui de hoje, aqui, o problema deles era a idolatria. Qual pode estar sendo o seu problema? Que tem uma ou duas ou três pessoas intercedendo por você e a coisa está indo de mal a pior. Pastor Iracema, nós começamos um ano novo. Verdade. Você não gostaria de ter uma vida nova? Um ano novo, novinho em folha? Deus é poderoso para mudar a história da sua vida nesse ano. Mas tem que haver sinceridade. Verdade. Resumindo tudo isso aqui, não faça quem está intercedendo por você perder tempo. Verdade. Porque quando você faz alguém que está intercedendo por você, a Deus, perder tempo, Deus entra. Verdade. E Deus vai cobrar, Deus não deixa barato. Deus não deixa os pastores, pastoras, missionários, missionárias, servos dele, intercessores, fazer papel de palhaço. Deus não deixa, não. Muito mais rápido do que você pensa, Deus mostra o porquê das coisas e Deus manda acessar a oração e aí ele entra. E quando ele entra para tratar direto, aí, porque é assim, pastor Iracema, nós sabemos, a gente sabe disso, que quando uma pessoa está para ser destruída por causa dos erros dela, Deus precisa que alguém tome a frente, entre no meio e se coloque entre a pessoa e Deus, porque pela ira de Deus, Deus destrói ela. Deus permite que a destruição venha. Mas se entrar alguém, quando a Bíblia diz se colocar na brecha, é isso que significa se colocar na brecha. Quando alguém entra nesse meio, entre o que vai ser destruído e a ira de Deus, e essa pessoa que entra no meio, entra na brecha e intercede, Deus ele poupa. Verdade. Foi assim com o povo de Nínive. Deus ia destruir aquele povo. Mas teve um chamado Jonas, um profeta, que entrou nessa brecha, nesse meio, até com má vontade. Ele nem queria tanto, mas depois ele foi, intercedeu por aquele povo. E Deus salvou a cidade toda. Verdade. Do maior ao menor, até os animais, Deus poupou. Porque alguém entrou na brecha e intercedeu por eles. Mas o que você acha que teria acontecido? Se Jonas tivesse entrado na brecha, intercedido por eles, e eles endurecessem o coração e continuassem. Ia acontecer com Nínive a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então se comporte como habitantes de Nínive, que vão ouvir o alerta do Senhor e vão se converter. Quem sabe não é o primeiro vídeo que você ouve através, pelo menos através desse pastor aqui ou de outros. Quem sabe não é a primeira vez, né, que Deus fala. E nessa manhã aqui, que aqui é manhã, Deus falando contra a idolatria. Amém. Tira a idolatria do seu coração. Verdade. Tira a idolatria da sua casa. Amém. Porque idolatria, quando se fala em idolatria, muita gente já pensa logo numa imagem de escultura. Mas não é só isso, não. Tem gente que idolatra o carro que tem, o marido que tem, o filho que tem. Ah, o meu filho é tudo na minha vida. É não. Ah, se eu perder o meu filho, se eu perder minha esposa, se eu perder meu marido, a minha vida acabou. Não fala assim não, que você acaba perdendo. Verdade. Sabe o que Jó diz? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. E o que eu receava me sobreveio. Aqui nessa cidade teve um final de ano muito triste. Porque houve uma chuva muito forte, pessoas perderam casa, abrigo, estão em abrigo, né? Pessoas perderam móveis, perderam bens, perderam criação. Então foi muito triste o que aconteceu aqui e pro lado aqui da Bahia também, foi caótico, né? E até agora as coisas ainda está sendo limpada ainda no centro da cidade. Então muitos danos aconteceram aqui. Mas uma coisa eu te digo, Deus é poderoso. Amém. Para restaurar todas as coisas. Glória a Deus. Até mesmo pessoas entraram em total desespero quando viram a enxurrada, a aguaceira aqui, né? As ameaças, né? Que ia se romper uma barragem. Pessoas entraram em pânico. Pessoas que eram para passar paz, tranquilidade para os outros, para os incrédulos, foram os primeiros a entrar em pânico. E Deus não se ira com esse povo, não? Que povo é esse? Que fé é essa? Que Deus é esse que você serve? Que isso, pastor? É. Porque ou a gente crê no Deus vivo ou não crê. Verdade. E eu creio. Amém. Glória a Deus.
Ah, você não vai pegar suas coisas, vai fugir para outro planeta? Eu não. Eu creio que Deus livre. E se Deus não tivesse livrado, e o Senhor tivesse perdido alguma coisa, e eu continuar crendo nele? Amém. Como Jó disse, né? O Senhor deu, o Senhor livrou, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. A gente não traz nada para esse mundo, também não vai levar nada. Não é verdade? Mas já que nós estamos falando de intercessão, eu vou interceder agora por você. A pergunta é, será que Deus vai mandar eu parar com isso? Porque já aconteceu, né, pastor Iracema? De Deus falar no nosso coração e depois mostrar o porquê que a nossa intercessão não estava funcionando. Que a gente está intercedendo de um lado e a pessoa está sendo falsa do outro lado. Verdade. A gente está intercedendo por ela de um lado e ela agindo de má fé de outro lado. Verdade. A gente clamando por ela de todo o coração, né? Para Deus ter misericórdia, para Deus salvar, para Deus curar. E a pessoa do outro lado brincando com a nossa fé. E Deus não deixa isso passar batido. Verdade. Tolo é quem faz isso, né? Mas eu creio que a minha intercessão, a nossa oração por você vai funcionar, porque você não é doido, né? Você não é maluco de afrontar Deus. Vamos orar então? Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui nesta manhã, no dia 4, Senhor, início desse ano. Meu Deus, eu quero interceder por pessoas que estão acompanhando esse vídeo, Senhor. Que quem sabe foram vítimas também daquilo que aconteceu aqui, Pai. Das chuvas, das águas. Mas quem sabe também, Senhor Jesus, estão passando por um processo muito difícil no final do ano e já no início desse ano. Quantos, meu Deus, entraram um ano ou findaram um ano, Senhor, debaixo de briga, de agressão, Senhor. Meu Deus, de sofrimento, de dores. Mas eu intercedo, Pai, por aquelas pessoas que o Senhor ainda não mandou parar de interceder por elas. Eu intercedo por aqueles que estão passando uma luta, que estão passando uma prova. Sim, meu Deus. E a prova deles não é por causa de rebeldia, Sim, Senhor. meu Deus, é verdade. É porque sobreveio na vida dele um tempo de prova. Verdade. Porque por eles eu intercedo e peço, dá força, Senhor. Como o Senhor mesmo intercedeu por Pedro, Senhor Jesus Cristo. que o Senhor disse, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Da mesma forma eu oro, Senhor, por essa pessoa que está enfrentando, já nos primeiros dias do ano, dias difíceis. Eu te peço, Senhor Jesus, fortalece. Meu Deus, fortalece a fé, o ânimo, a determinação dessa pessoa. Verdade. Não deixa ela desfalecer, Senhor. Sim, meu Deus. Não deixa ela perder a fé, perder o Em ânimo, nome de Jesus. porque o Senhor é com ela. Eu creio, Deus. Meu Deus, manifesta o teu poder na vida dela. Sim, meu Deus. Põe de pé, Senhor, aquele que está enfermo. Em nome de Jesus. Sara, meu Deus, as feridas. Glória a Deus. Restitui, Senhor, Verdade. aquilo que foi perdido. Sim, meu Deus. E, meu Deus, que ela venha ter um ano Em nome de vitória e de felicidade. Eu creio. Nós intercedemos por ela e por toda a família e colocamos cada um que assiste esse Em nome vídeo de Jesus. nas suas mãos, Pai. Glória a Deus. E já te agradecemos pela resposta em nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus. Você crê? Amém. Eu creio que a nossa intercessão em teu favor está valendo, viu? Deus não mandou anular. Então, receba aí esta oração, que é a primeira aqui desse ano, neste monte. Muitas vezes você vai ver a gente aqui nesse monte, clamando a Deus pela tua vida. Conte com a nossa oração, viu? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Até um próximo vídeo, querendo Deus.